Uma coisa é você tolerar uma opinião ou comportamento diferente de alguém, que se opõe ao seu, mas ainda assim uma atitude ou fala digna. Outra coisa é você se deparar com uma pessoa sem noção que só quer incomodar, atrapalhar ou desrespeitar. Esse tipo de pessoa você não deve tolerar, pelo menos não o comportamento dela. Por isso, quer saber agora quais são as 5 coisas que os outros tentarão fazer contigo e você não deve deixar? Então vamos ao que interessa. Te incomodar em horários inadequados. O seu horário é sagrado, o seu tempo é o bem mais valioso. É o que compõe a sua vida, a estrada que permitirá que você avance até que ela determine o momento final. O tempo é o seu início, o seu meio e o seu fim. Simples assim, e sabendo disso eu te questiono. Por que permite com tanta facilidade que alguém te interrompa e te incomode em horários inadequados? Por que permite que uma pessoa te ligue às 8 horas da noite perguntando sobre um trabalho? Ou que um amigo te perturbe às 10 da noite com um papinho tolo? Qual a razão para você, em horários que deveria trabalhar ou estudar, permitir que um conhecido venha até você tentando resolver um problema dele? A questão é claro que você deve ajudar, conversar e interagir com aqueles que te cercam, mas você vai mesmo sacrificar os seus compromissos para isso? Você vai mesmo deixar que as pessoas te incomodem com tanta facilidade, demonstrando para elas que elas podem te chamar a hora que quiserem? Não tolere isso. Respeite você os seus horários para que os outros também respeitem. Se há algo importante que você deve fazer, peça para a pessoa te procurar em outra hora ou te ligar daqui a um tempo. Mas nunca, jamais deixe que o problema e conversa de alguém tire a sua atenção diante da sua responsabilidade com o próprio tempo. Fazer brincadeiras sobre uma pessoa que é importante para a sua vida. Eu sou um cara que, mesmo na imaturidade da adolescência, nunca brinquei sobre a família dos outros. Sabe aquela famosa brincadeira de amigo, de falar um da mãe do outro? Pois é, essa eu sempre fiz questão de não participar. E por nunca falar da família de ninguém, por nunca desrespeitar a mãe dos outros, eu também fui respeitado e ninguém falou da minha família, nem mesmo na brincadeira. E se um dia falou, censurei na hora, porque com a minha família ninguém brinca. Esse é um valor que, creio eu, todos deveriam carregar. Porque por mais que seja na brincadeira, entre aspas, não vejo motivos para dar risada diante da vulgarização que fazem com a mãe de um indivíduo. Enfim, a questão é, eu não brinco com a família de ninguém, nem mesmo uma piada. Se eu tenho intimidade com a pessoa, brincarei com ela, não com seus parentes. E da mesma maneira que ajo dessa maneira, espero também que os outros respeitem os meus parentes da mesma maneira. Logo, esse tópico é uma escolha. Se você espera respeito dos outros em relação a esse caso, então certifique-se de, na brincadeira ou no insulto, nunca colocar a família de ninguém no meio. Se você quer brincar ou tem algum problema com alguém, então trate com a pessoa, não com os parentes dela. Criticar o seu trabalho sem justificativa. Eu respeito imensamente aqueles que criticam o meu trabalho dando uma justificativa, uma crítica acompanhada de explicação. Esses eu faço questão de parar, ouvir, perguntar e aprender com o que a pessoa está falando, principalmente se eu sei que ela sabe do assunto ou opinião. Agora, aqueles que simplesmente me abordam, criticam e não explicam o motivo, nem mesmo dão um conselho após a crítica, esses eu desprezo profundamente, já que são apenas pessoas cuspindo no seu trabalho ao invés de desejar que a sua qualidade melhore. Ou seja, indivíduos que não querem que o seu trabalho avance, querem apenas te perturbar e desviar a sua atenção, desvalorizando o que você faz e tentando colocar na sua cabeça uma ilusão de que o seu trabalho é péssimo, mesmo que não seja. Portanto, esse tipo de gente você não deve tolerar. Você deve ignorar críticas sem explicação, que carregam apenas insulto ao invés de conselho. Transmitir negatividade para o seu lado. Eu sei que às vezes a pessoa está em um péssimo momento, e quando é alguém importante para mim é óbvio que ficarei ao lado dela, mesmo que seja só para ficar em silêncio compartilhando um momento. Porém é desgastante, pelo menos ao meu ver, ter que ouvir inúmeras reclamações e desabafos de uma pessoa. Primeiro, porque tenho os meus próprios problemas e não posso lidar com os infinitos problemas que as pessoas criam para elas mesmas. Segundo, a pessoa pode estar em uma péssima situação, mas falar
Compartilhando toda a negatividade que a perturba, não adiantará muito, infelizmente. Quem dera um desabafo melhorasse as coisas, mas não melhora. E todos nós sabemos disso. No máximo causa um alívio passageiro. Enfim, não tolere que as pessoas venham até você depositar a negatividade delas. Não deixe que alguém crie o costume de toda hora reclamar para você sobre a vida dela. Porque isso te cansa, isso te desgasta e, por incrível que pareça, atrai uma energia ruim. Eu sei, eu não sou de acreditar muito nesse papo de energia, mas sinceramente, por experiência própria, percebi que pessoas que reclamam demais têm sim uma energia pesada. Deixam o clima horrível, portanto não permita que alguém crie o hábito de usar o seu tempo e a sua atenção para passar a negatividade dela para você. Tratar você como um poço de caridade. Algumas pessoas não fazem nada por elas mesmas. Já estão mortas por dentro, contaminadas pela preguiça, sedentas por milagres. E são essas que, com uma ajuda sua, já pedirão mais 10 auxílios. Você dará um pão e logo elas vão pedir a padaria inteira. E não falo de pessoas necessitadas. Falo de gente que tem condições, mas não utiliza. Falo do colega de trabalho, que não faz a parte dele e vive pedindo o seu auxílio para que as tarefas dele sejam cumpridas. Eu falo da namorada, que talvez seja uma preguiçosa que pede a sua inteligência para que os planos dela se desenvolvam. Eu falo do marido, caso você seja mulher, que deita na cama e espera que você faça todos os afazeres da casa e nem sequer te ajuda a cuidar dos filhos. Eu falo de gente que não faz as suas próprias obrigações, que não dá apoio para ninguém e ainda deixa tudo para que os outros façam. Eu falo de pessoas que entram no barco, deixam esse barco mais pesado, mas esperam que o outro, só o outro, reme durante toda a navegação. Gente assim você não deve tolerar. Pessoas assim, não importam quem sejam, você deve sim construir limites. Como? Simples. Não faça aquilo que ela espera que você faça por ela. Não crie esse compromisso e nem essa ajuda. Obrigue ela a se levantar e fazer o que precisa fazer. Apenas tente não criar vínculos e não deixar que esse indivíduo folgado suba nos seus ombros. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.